E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a vida de vocês, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo bacaninha? Como é que está a existência de vocês nesse paizão, né? Nesse Brasil gigantesco de cidades praticamente infinitas aí em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, no Goiás, no Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul, no Tocantins, em Roraima, no Acre, no Rio Grande do Sul, no Nordeste inteiro, né? Onde vocês estiverem nesse Brasilzão de meu Deus aí, onde vocês estiverem aí, no Piauí, né? No Ceará. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no canal Paulo Dharma, dando essa força, dando essa moral, consumindo o conteúdo do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Agradecendo a você, agradecendo também a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, sempre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único caminho, a única verdade e a única vida, sempre. Amém, amém, amém. Agradecendo a você também que está fora do Brasil, né? Você que mora na Argentina, você brasileiro, né, que está aí no Paraguai, sei lá, no Suriname, brasileiros espalhados pelo mundo aí na Europa, em Portugal, em Lisboa, brasileiros ou portugueses, né, em Lisboa, brasileiros aí na Inglaterra, brasileiros na África, brasileiros na África, na África do Sul, em Gana, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma, tranquilo, tranquilo? Ó, aqui está o meu Instagram, @paulodharma1970, @paulodharma1970, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma, tranquilo? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. E se também você quiser ajudar o canal, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma, 988-290-76791. Se você quiser ajudar com qualquer, é bem-vindo, é sempre muito, agradeço já, né, de coração, agradeço mesmo por essa ajuda, 988-290-76791, esse Pix aqui, ó, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? Beleza? Então, ó, eu volto daqui a 10 segundos. Só vai passar aqui a abertura do canal rapidinho. Vamos entrar aqui rapidinho. 10 segundinhos é o tempo de ir ali beber uma água. Tempo de beber uma água e voltar aqui. Tranquilo? Então não sai daí. Vou estar te esperando sem falta. 10 segundos, hein? Valeu! E aí, voltei. Pegou sua água lá? Bebeu? 10 segundos? Tranquilo? Seguinte. Como diria, né, Jorge Luiz Borges, o grande escritor sul-americano, provavelmente pelo menos na minha opinião, né, o melhor escritor sul-americano, né, latino-americano de todos os tempos, Jorge Luiz Borges, a vida é uma biblioteca, né, pelo menos para mim também ela tem muito disso, uma biblioteca, se perder no meio dos livros, né, pegar livros, folhear, passar horas e horas ali mexendo com livros, sempre interessante. É um prazer substancial, né, que nós temos. E folheando e observando bibliotecas, olhando para lá e para cá, livros, eu topei com esta maravilha aqui, ó, os melhores contos da América Latina, organização do Flávio Moreira da Costa. Esta edição aqui, ó. Esta edição aqui, os melhores contos da América Latina. Esta edição, surpresa realmente, muito interessante. Eu já tinha batido com ela, né, em outras situações, topado com ela em outras situações e resolvi pegar, trazer para casa para dar uma olhada, né, para dar uma lida. Eu já tinha visto alguns dos contos lá, lido alguns dos contos e resolvi, caramba, vou pegar essa edição, vou dar uma conferida. Daqui desse mato sai coelho, né? Desse mato aqui sai coelho. E eu resolvi trazer para casa e passei um tempo dando uma lida em alguns dos contos, lendo os contos, vendo os autores, autores que eu não conhecia, autores que eu já tinha contato, óbvio, com Jorge Luiz Borges, por exemplo, né, que tem aqui. Eu olhei o nível aqui do negócio, gente. Falei, caramba, o livro ele tem assim uma seleção de contos que vai buscar aí desde da época das colônias na América Latina, entre aí até o século XX e o XXI, autores assim que alguns eu conheço, outros não, isso também é muito interessante. Autores, principalmente aqui, né, contos antes do conto, né, período colonial,
Tem aqui Garcilaso de la Vega, José Bernardo Couto. Aí vai o Conto Nasce e Cresce, Esteban Echeverria, Juan Montalvo, Rubem Dario, autores, né, sul-americanos, latino-americanos que eu não conhecia, passei a conhecer lendo, né, conhecer lendo, ó, Federico Gana, Caetano Coe Tosti, é muito, assim, uma literatura que gosto muito da literatura sul-americana, gosto muito da literatura da América Latina em geral, né? Da América Latina em geral. Claro, eu gosto da literatura como um todo. Não há nada assim na literatura de nenhum continente que seja empecilho para a leitura, não. E da América Latina por natureza, já que eu sou um rapaz latino-americano, né, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, então eu tenho eu gosto eu gosto de estar em contato com a literatura latino-americana. E aí eu separei 3 contos aqui para leitura, tá? 3 contos aqui. Não dá, são 80 contos. Esse Flávio Moreira da Costa fez um serviço extraordinário, ó. 80 contos se espalham nas origens por todo um continente e se juntam aqui e agora diante dos olhos do leitor. É a ficção latino-americana em grande escala. Quer dizer, sensacional. É que quer um bom livro para ler, ter em casa, ler, assim, pegar um conto, não um conto curto e ler, assim, ter contato com o que foi publicado, né? Foi publicado, foi escrito nessa nossa sofrida América Latina, essa pavorosa América Latina em que nós vivemos. Esse livro aqui é um prato cheio. Realmente, quando eu peguei, eu falei, cara, isso aqui é ouro, hein? E eu preciso ter essa edição. Eu peguei isso aqui na biblioteca, encontrei na biblioteca, assim, vasculhando. Tem, ó, eu separei alguns volumes aqui de autores que eu tenho aqui em casa. Eu tenho mais autores aqui em casa, mas senão ia ficar a pilha gigantesca, ia ficar o vídeo todo. Ó, contos do Oswald de Andrade. Tem aqui. O Dalton Trevisan, esse não tinha como não deixar de ter nesse livro aqui, inclusive. Eu tô para ler, para fazer uma resenha, quem sabe um dia, né, futura. Ó, esse aqui, Dalton Trevisan. João Ubaldo Ribeiro, né? João Ubaldo Ribeiro, tem conto dele aqui. Vendo? Esse livro também é um que eu tô me prometendo há bastante tempo fazer a leitura dele. Fazer a leitura dele, porque não, né, tem que. Esse livro aqui tá separado para leitura, mas tô enrolado com isso. Nós temos, obviamente, né, o Júlio Cortázar, mas Júlio Cortázar ele já é aqui do canal, né, já tem vídeos dele, que inclusive esse bestiário aqui, ele tem vídeos aqui do Cortázar, se você quer, alguns, inclusive leitura de conto que já tem do Cortázar, aqui do canal, ele tem aqui no canal. Esse aqui é um que eu tomei outro autor que eu tô prometendo há um tempão, Juan Carlos Onetti, nesses 47 contos de Juan Carlos Onetti. Você quer falar de contos? Ó? Isso aqui é um... Tem aqui exatamente 47, praticamente metade desses melhores contos da América Latina, esse aqui. Tem metade só de contos desse Juan Carlos Onetti, que eu também tô prometendo ler essa edição aqui, Coleção Folha, Literatura Ibero-Americana da Folha de São Paulo. Essa edição aqui tá um tempão que eu tô me prometendo ler, desde que eu adquiri isso aqui. Deixa eu ver se por acaso eu botei data. Não botei data nisso aqui, não. Eu geralmente colocava data nos livros, antigamente eu colocava datas nos livros para poder ter uma ideia de quanto tempo eu tava com o livro. Aí eu parei de fazer isso, porque eu fui ler, tem livros que estavam com data depois de 10 anos que eu fui ler, eu parei de fazer isso. Falei que eu parei de colocar a data. Outro autor que eu pretendo, que tem esse livro, inclusive, esse eu li, esse Estrela Distante, do Roberto Bolanho, eu li. Esse aqui, ó, deixa eu ver se pega aqui para não pegar a claridade. Estrela Distante, esse eu li. Só não tem vídeo no canal, mas eu li na época, porque ele é fininho, né? Eu li na época, mas não fiz vídeo, obviamente. Nessa época eu não tinha canal, mas quando eu comprei essa edição aqui, eu já fui lendo o Roberto Bolanho. É uma edição fininha, então não foi nenhum problema.
Nós temos aqui também, obviamente, o Ricardo Piglia. Este é outro livro prometido para fazer leitura, Respiração Artificial, que também está nos melhores contos da América Latina. Esse Respiração Artificial, esse aqui é o famoso novo, a nova literatura, né, a nova literatura argentina. Estou prometendo, me prometendo ler esse Respiração Artificial também. Gente, mas é complicado pra caramba. Vida de leitor é complicado, porque é cada dia uma escolha, cada dia um livro que aparece, cada dia um livro que aparece e outros vão ficando para trás. Desse jeito, igual esses melhores contos da América Latina, esse que eu peguei já fui lendo, esse que eu já peguei já fui lendo, enquanto outros vão ficando para trás. E obviamente o Arroz de Festa do Jorge Luiz Borges, que é o patrono, para mim, o patrono dessa literatura da América Latina, e o que me fez, né? E o que me fez mergulhar nesse universo de leitura da literatura latino-americana, sul-americana principalmente, me fez mergulhar o Borges. Lá por volta de 1998, quando eu adquiri as obras completas do Jorge Luiz Borges. Então, eu podia até deixar passar aqui, né? Assim, o Borges já... Mas eu não vou ler conto do Borges aqui não, porque o Borges já tem vídeo demais aqui no canal. E eu tô preparando o Borges Uma Vida, né? Essa edição aqui, ó. Eu tô preparando a biografia do Jorge Luiz Borges, já tô acabando. Já tô fechando já. Essa aqui e deve vir provavelmente depois desses melhores contos da América Latina aqui no canal. Essa edição aqui da biografia do Borges, que eu tinha me prometido há um tempão, achei na biblioteca e comecei a ler. Nesse estilo. Então, esse é o ponto que eu estou aqui exatamente com esses melhores contos da América Latina, que é este material aqui. Vou até citar mais alguns aqui, que eu por acaso tenho alguns livros aqui, mas eu não vou trazer, eu não os trouxe para cá, que senão eu ia ter que passar 2 horas reorganizando a minha biblioteca só com material de contistas de autores que eu tenho aqui em casa. Ó. Olha só, o Adolfo Bioy Casares, que eu vou ler o conto aqui, que eu tenho, livro. Deixa eu ver aqui, Gabriel Garcia Marques, Clarice Lispector, ela também tenho livros dela que também me prometendo ler futuramente. Tem aqui autores que eu não conheço, né? O Juan Rulfo, Roa Bastos, ó, deixa eu ver aqui, Aníbal Machado, Murilo Rubião, assim, Horácio Quiroga, tem contos do Horácio, o Monteiro Lobato tem conto aqui. Monteiro Lobato, nem vou falar, que eu também tenho vídeos do Monteiro Lobato aqui também, de contos inclusive do Monteiro Lobato aqui no canal. Quer dizer, Lima Barreto também, né, o homem que sabia javanês, Arroz de Festa, né? Lima Barreto, Arroz de Festa. O próprio Machado, que eu já citei. Deixa eu ver aqui, Federico Gana. É muita coisa, viu? São muitos autores, né? São muitos autores. É muita coisa. Deixa eu ver aqui algum nome aqui que eu não tenha falado. Deixa eu ver aqui. Ricardo Palma, Esteban Echeverri eu falei, Juan Montalvo. É bacana demais, ó. Guilherme Cabreira Infante, que é um clássico, né, da literatura latino-americana. Ele vai começar o livro exatamente falando aqui, ó, nota do organizador, esse Flávio Moreira da Costa. Para chegar a algumas edições antigas e esgotadas, e que não conseguira nem via internet, principalmente acredito eu que textos de colônia, né, foi necessário recorrer à biblioteca de amigos. Mesmo assim, este problema fundamental para a seleção e a tradução só foi resolvido numa ida a Buenos Aires, claro, né? Onde os contos que não encontrei em suas famosas livrarias e sebos só consegui descobrir e xerocar na Biblioteca Nacional da Argentina. Lamento a substituição de última hora de alguns contos, no entanto, sem prejuízo para o todo, ou por falta de resposta de herdeiros, alguns muito idosos, ou por falta de entendimento com seus representantes legais. Foi o caso em especial dos contos do uruguaio Francisco Espíndola e do argentino Roberto Arte. Finalmente, agradeço a Sérgio Faraco, Bela Josef, Muniz Sodré, Celina Portocarreiro e Léo Schlafman. Sem eles, essa antologia seria bem menos completa. Esses foram colaboradores, né? Os nomes deles, inclusive, estão aqui na abertura, que traduções adicionais, né?
Eles ajudaram aqui, tem aqui José Geraldo Couto, Sérgio Faraco, etc, etc. Editora Agi, tá, gente? Editora Agi. Tem aqui uma... Eu só não entendi, o único ponto que eu não entendi é colocar na abertura desse livro de contos um texto do Pablo Neruda, do Canto Geral. Tá? Eu particularmente não gosto do Pablo Neruda, não gosto dos poemas dele, não, eu li inclusive o Confesso que Vivi dele, achei muito ruim na época, tá? Muito ruim. Não gosto do Neruda, não gosto, é a única senão que eu encontro aqui nesse maravilhoso livro, tá? Ele abri com o texto do Neruda. Tá? Pra mim nada a ver. Aí ele vai ter uma introdução aqui numa flor misteriosa, solitária, na imensidão da América Latina. Ele vai fazer aqui o panorama em 3 partes, né? Sobre como, em 4 partes para ser mais exato, de como foi, né? Como foi essa busca, né? Por esses contos, né? Aqui vai botar aqui 2 Américas, do Sul e Central, 5 séculos, 2 línguas, 80 contos e uma só literatura. Aí ele vai falar aqui: sou o primeiro a reconhecer que o projeto é amplo, geral e ambicioso. Né? Ele vai falar aqui disso, a hipótese da experiência pessoal é simples, de que a América Latina existe. Vai falar aqui, tem aqui, né, tem todo um... Aí vai fechar de novo com o Neruda aqui, esse... Eita ferro, gosta do Neruda, hein? Tá falando aqui dos textos, né, dos textos que tem aqui, ó, personalidade do período em que a Argentina se formava como nação, Esteban Echeverría, pertenceu à geração brilhante de Sarmiento, vai citar, né, vários aqui. Muito bom mesmo. Vou começar a ler vou começar a ler logo do primeiro dos contos, justamente o primeirão, que é o Popol Vuh, que é da Guatemala. Ele vai dar aqui uma história de uma virgem, vai falar aqui, tradução do Léo Schlafman. Na antiga língua maia, isso aqui não é um conto, é só uma abertura do conto, para situar. Na antiga língua maia, Popol significa reunião, comunidade, casa, junta, e Vuh, árvore, de cujo corte se fazia papel, por extensão livro. Popol Vuh é o mais precioso relato e legado da antiguidade americana. É o livro sagrado dos índios quichuas que habitavam uma região onde é hoje a Guatemala. É, em essência, um conjunto místico e teogônico dividido em 3 partes. A primeira, uma descrição da origem do mundo e da criação do homem. A segunda trata-se da aventura dos jovens semideuses Runapu e Xbalanque, no reino sombrio de Xibalbai. E finalmente a terceira parte refere-se à origem dos povos indígenas da Guatemala, suas tribos e emigrações com predomínio dos quichuas, maias, até pouco antes da conquista espanhola. O livro teria sido escrito em pele de veado, de autoria e data indeterminadas, e foi transcrito para o latim em 1542 por Frei Alonso del Portillo de Norena. A versão espanhola apareceu em 1701, feita pelo Frei Francisco Ximenes. No século XIX, traduziu para o francês Charles de Bourbon. A presença aqui de um trecho da obra conta uma história curta, um conto em si mesmo, e nos mostra, da mesma forma que um conjunto incalculável de lendas e outros relatos da tradição oral espalhados em todo o continente, que o imaginário latino-americano já estava presente nas Américas, quando as culturas, com seus exércitos, suas línguas, dos colonizadores, aqui se instalaram. Que eu vou começar a leitura do conto. História de uma Virgem. Eis aqui a história de uma jovem, filha de um chefe chamado Reuni Sangre Cuchumaki. Certos acontecimentos chegaram aos ouvidos da jovem. Reuni Sangre era o nome de seu pai. A jovem se chamava Sangre Iskik. Quando ouviu a história das frutas da árvore, contada por seu pai, ela se encantou profundamente por tal relato. Por que não vou ver essa árvore de que tanto se fala? Pelo que ouvi dizer, essas frutas são verdadeiramente agradáveis, pensou ela. Então partiu sozinha e chegou ao pé da árvore plantada no meio do jogo de pelota dos sacrifícios. Haha! São essas as frutas da árvore? Como são agradáveis as frutas dessa árvore? Se colher algumas, morrerei, me perderei? Perguntou a jovem. Então o esqueleto que estava no meio da árvore falou: O que deseja?
O que deseja? Estas bolas redondas nos ramos da árvore não passam de caveiras, disse a cabeça do Supremo Mestre Mago, falando ao adolescente. Ainda a deseja? Acrescentou. A jovem respondeu, esse é o meu desejo. Muito bem, estenda a mão até aqui. Sim, disse a adolescente espichando a mão até o esqueleto. Então o esqueleto cuspiu com força na mão estendida da jovem. Ela olhou curiosa a palma da mão, mas a saliva do esqueleto já não estava nela. Com essa saliva, essa baba, dei a você minha descendência. Agora minha cabeça não falará mais, já que não passa de uma caveira descarnada. Só a carne torna o rosto bonito, de onde provém quando morrem. O terror dos homens por causa dos ossos. A mesma coisa se passa com os filhos, cujo ser é como a saliva, a baba, a qual, seja de filhos de chefes, de sábios ou de oradores, não se perde, mas continua sem que se extinga, sem que se aniquile o rosto do chefe, do varão, do sábio, do orador. Sua condição se transmite aos filhos, assim como fiz com você. Suba, pois, à terra sem morrer, que minha palavra penetre em você, que assim seja, disse a cabeça do Supremo Mestre Mago, principal Mestre Mago. Essa magia foi feita por eles por intermédio da palavra do Mestre Gigante, Relâmpago, vestígios do relâmpago, esplendor do relâmpago. A jovem voltou então para casa depois dessas advertências. Logo depois, apenas pela saliva, seus filhos foram gerados em seu ventre. Assim foi gerado pelo mestre mago Bruxinho. A adolescente chegou em casa. 6 luas se passaram, então ela foi examinada pelo pai Reúne Sangue. Depois do exame, o pai viu que ali havia um filho. Então os chefes supremos, morto e morto principal, uniram sua sabedoria à de Reúne Sangue. Ó chefes, o caso é que minha filha, por meio de fornicação, tem um filho, disse Reúne Sangue ao chegar junto dos chefes. Pois bem, obrigue-a a dizer a verdade, se não falar que seja sacrificada e longe daqui. Muito bem, ó grandes chefes, respondeu ele. Então perguntou a sua filha, ó filha minha, de quem é o filho que está no seu ventre? Ela respondeu, ó meu pai, aqui não há filho, não existe homem com quem eu tenha dormido. Ele respondeu, perfeitamente, verdadeiramente, ah, meretriz, levem-na. Ah, conselheira dos varões, sacrifiquem-na e tragam seu coração numa cabaça. Voltem hoje para o lado dos chefes, disse ele aos mochos. Então, os 4 mochos foram apanhar a cabaça e caminharam transportando a adolescente nos braços, levando o punhal dos sacrifícios de Xibalbá para imolá-la. Ah, mensageiros, não faria o bem em me matar, pois sem fornicação concebi o que está em meu ventre, que se engendrou quando fui admirar a cabeça do Supremo Mestre Mago, que está no jogo de pelota dos sacrifícios. Assim, pois, não me sacrifiquem, ah, mensageiros, disse a adolescente. O que poremos em troca de seu coração? Seu pai nos disse, recolha o seu coração, voltem ao lado dos chefes e cumpram o seu dever. Tragam-no numa cabaça, coloquem o coração no fundo da cabaça. Não nos falou assim? O que apresentaremos então na cabaça? Naturalmente, no entanto, não queremos que morras, disseram os mensageiros. Muito bem, este coração não pertence a eles. Sua casa não pode tampouco estar aqui. Não somente terão poder de morte sobre os homens, como, na verdade, vocês serão os verdadeiros fornicadores. Que somente o sangue lhes seja mostrado. Este coração não será queimado diante deles. Colham a fruta da árvore, disse a jovem. E vermelha a seiva da árvore fluiu na cabaça e se transformou numa bola em substituição ao coração. A seiva da árvore brotou vermelha em substituição ao sangue e surgiu brilhante, roliça, como bola na cabaça. Então a árvore resplandeceu por causa da adolescente. Ficou conhecida como árvore vermelha de conchinilha. Ela foi depois chamada de sangue por causa do sangue do dragão. Ali, pois, serão amados e o que está na superfície da terra será seu, disse ela aos mochos. Muito bem, jovem. Partamos, vamos concluir o serviço. Siga seu caminho. Vamos apresentar aos chefes a imagem, o substituto de seu coração, responderam os mensageiros. Quando chegaram diante dos chefes, todos eles esperavam ansiosamente. Acabou? Perguntou o Supremo Morto. Acabou, ó chefes. Aqui está agora o coração na cabaça. Muito bem, quero ver, disse o Supremo Morto. Então ergueu aquilo. A seiva avermelhada se esparramou como sangue. Atiçem bem o fogo, acrescentou o Supremo Morto. Depois que o puseram no fogo, os Xibalbás começaram a cheirar e a ficar aturdidos, pois era verdadeiramente agradável o perfume que exalava do fumo do sangue. Enquanto permaneciam assim, os mochos, advertidos pelo adolescente, subiram numerosos do abismo para a terra
para onde subiu também a moça que os aconselhou. Assim foram vencidos e enganados, pois por esta jovem todos os chefes da Xibalbá. Isso aí. Tem ecos esses contos, né? Esse conto, ele tem ecos aí nas culturas, a própria ideia da criação, Adão e Eva, a própria caixa de Pandora dos gregos, o Adão e Eva, a ideia da criação, Adão e Eva, a árvore do conhecimento. Você vê que, né, essa história, essa ideia, a ideia da criação, ela cristã, judaica, ela está espalhada aí pelo mundo, pelo universo, né? No universo aí afora. E, inclusive entre os índios guatemaltecos. Que beleza, hein? O segundo conto que eu vou ler aqui é do Leopoldo Lugones, nascido em 1874 e falecido em 1938, escritor argentino. Aqui, ó, o nome do texto chama-se Izur, tradução de Léo Schlafman. Aí vai dar aqui um panorama do autor, tá um pequeno panorama do autor aqui. Todos os contos aqui, os autores têm um panorama da sua escrita. Um pequeno texto aqui, olha só. Izur. Olha só o que falam aqui dele aqui, ó. Mesmo considerando, é fantástico isso aqui, viu? Mesmo considerando outros contos seus como Os Cavalos de Abdera, incluídos Os Melhores Contos Fantásticos, Nova Fronteira, e A Chuva de Fogo, em Os Melhores Contos Bíblicos e de Ouro, para muitos críticos, Izur se impõe como o melhor relato curto de Leopoldo Lugones, esse argentino que exerceu com felicidade a lírica, a biografia, a história, os estudos homéricos e a ficção. Borges ou Campo Casares, na introdução da antologia de la literatura fantástica, vindo da província Córdoba, Lugones encontra o modernista nicaragüense Rubem Dario, que tem aqui nesse livro de contos, em Buenos Aires, de quem se converte numa espécie de discípulo poético. Em 1897, edita seu primeiro livro importante de poesia, Las Montañas de Ouro. Viaja com Horácio Quiroga às regiões das Missões em busca do Império Jesuítico. Em 1906, sai seu primeiro livro de contos, Las Fuerzas Estranhas, que inclui os 3 primeiros títulos mencionados acima. Erudito, Lugones envolveu-se em estudos teosóficos, ocultismo, parapsicologia, junto com experimentos científicos em geral. Tudo isso com reflexos em seus relatos de uma constante estranheza. Ao misturar rigor clássico de estilo com preocupações esotéricas, ele se insere na tradição fantástica da literatura argentina e é a espécie de precursor em seu país da ficção científica e do realismo mágico. Outros títulos, Contos Fatales, 1924, El Anjo de la Sombra, 1926, Eu Paiador e Antologia de Poesia e Prosa, 1979, Caracas, prólogo de Jorge Luiz Borges, Contos Desconhecidos, 1982 e Contos Fantásticos, 1987. Leopoldo Lugones, 1874-1938, escritor argentino. Vamos ver se a garganta ajuda. Vamos ler aqui o segundo conto. Izur. Comprei o macaco no leilão de um circo que falira. A primeira vez em que me ocorreu tentar a experiência que passarei a relatar foi uma tarde lendo não sei onde que os nativos de Java atribuem a falta de linguagem articulada dos macacos à abstenção, não à incapacidade. Não falam, diziam, para que não os façam trabalhar. Semelhante ideia, nada profunda em princípio, acabou por me preocupar até se converter em postulado antropológico. Os macacos foram homens que, por uma ou outra razão, deixaram de falar. O fato produziu a atrofia de seus órgãos de fonação e dos centros cerebrais da linguagem. Enfraqueceu até quase suprir a relação entre uns e outros, estabelecendo o idioma da espécie no grito inarticulado, e o humano primitivo se rebaixou à categoria de animal. Claro que se eu chegasse a demonstrar isso, ficariam explicadas desde logo as anomalias que fazem do macaco um ser tão singular. Mas isso demandaria uma demonstração possível, restituir a linguagem ao macaco. Enquanto isso, corri o mundo com o meu macaco, vinculando cada vez mais a humanidade por meio de peripécias e aventuras. Chamou muita atenção na Europa e, se eu quisesse, poderia dar-lhe a celebridade de um cônsul.
mas minha seriedade de homem de negócio não se dava bem com tais palhaçadas. Estimulado por minha ideia fixa da linguagem dos macacos, esgotei toda a bibliografia relacionada com o problema, sem resultado apreciável. Sabia apenas com inteira segurança que não há qualquer razão científica para que o macaco não fale. Isso consumiu 5 anos de meditações. Izur nunca pude descobrir a origem do nome, pois seu anterior dono também ignorava. Era certamente um animal notável. A educação do circo, ainda que reduzida quase inteiramente ao mimetismo, desenvolveu bastante suas faculdades. E isso era o que me incitava a ensaiar nele minha disparatada, minha aparência, teoria. Por outro lado, ao que se sabe, o chimpanzé, a espécie de Izur, é entre os macacos o mais bem provido de cérebro e um dos mais dóceis, o que aumentava minhas probabilidades. Cada vez que o via avançar com os 2 pés, mãos às costas para conservar o equilíbrio, e o aspecto de marinheiro bêbado, a convicção de sua humanidade enrustida, se tornava em mim mais forte. Não há, na verdade, qualquer motivo para que o macaco não articulasse sons. Sua linguagem natural, isso é, o conjunto de gritos com que se comunica com seus semelhantes, é bem variada. Por mais diferente que seja da humana, nunca é tanto como a do papagaio, que, no entanto, fala. Quanto ao cérebro, além de que a comparação com o papagaio dissipa toda dúvida, basta lembrar que a laringe do idiota é também rudimentar, embora haja cretinos que pronunciam algumas palavras. No que se relaciona à descoberta do cirurgião e antropólogo Paul Pierre Broca sobre o centro da fala, depende, é claro, do desenvolvimento total do cérebro. Também não está provado que ele seja fatalmente a área da localização da linguagem. Tratando-se de localização mais bem estabelecida em anatomia, os fatos contraditórios são logo incontestáveis. Felizmente, os macacos têm, entre suas muitas más condições, o gosto de aprender, como demonstram sua tendência à imitação, à boa memória, à reflexão, que chega até uma profunda faculdade de dissimulação e à atenção comparativamente mais desenvolvida do que na criança. É, pois, um tema pedagógico interessante. Izur era jovem, além disso, é sabido que a juventude constitui a época mais intelectual do macaco, semelhante nisso ao negro. A dificuldade se assentava apenas no método por mim empregado para comunicar-lhe a palavra. Conhecia todas as tentativas frustradas de meus antecessores e devo dizer que, diante da competência de alguns deles e da nulidade de todos os seus esforços, meus propósitos falharam várias vezes quando, de tanto pensar no assunto, fui chegando a essa conclusão. A primeira providência consiste em desenvolver o aparelho fonador do macaco. É assim que se procede com os surdos mudos, antes de levá-los à articulação. Logo que refleti sobre isso, as analogias entre o surdo mudo e o macaco se sobrepuseram em meu cérebro. Em primeiro lugar, sua extraordinária mobilidade mímica compensa a linguagem articulada e demonstra que, por deixar de falar, não deixa de pensar, e não há diminuição da faculdade de pensar pela paralisação da faculdade de falar. Há também outros aspectos mais peculiares. Por serem mais específicos, o empenho no trabalho e a fidelidade e a coragem, aumentadas até a certeza cuja vizinhança é verdadeiramente reveladora. E a facilidade para os exercícios de equilíbrio e resistência ao padrão. Resolvi então começar a minha obra com uma verdadeira ginástica dos lábios e da língua do meu macaco, tratando-o como se fosse um surdo mudo. Quanto ao resto, o ouvido seria favorecido para estabelecer comunicações diretas de palavras sem necessidade de apelar para o tato. O leitor verá como nessa parte eu prejulgava um demasiado otimismo. Felizmente, o chimpanzé é, de todos os grandes macacos, o que tem lábios mais flexíveis. E no caso particular, tendo padecido de angina, Izu sabia abrir a boca para ser examinado. A primeira inspeção confirmou em parte minhas suspeitas. A língua permanecia no fundo da boca como massa inerte, sem outros movimentos que não os da deglutição. A ginástica logo produziu efeito. Aos 2 meses já sabia botar a língua para fora de brincadeira. Então foi a primeira relação percebida por ele entre o movimento da língua e uma ideia. Era uma relação perfeitamente de acordo com sua natureza. Os lábios deram mais trabalho, pois houve necessidade de esticá-los com pinças, mas ele apreciava, talvez pela minha expressão, a importância daquela tarefa e a praticava com vivacidade.
Enquanto eu fazia os movimentos labiais que devia imitar, ele permanecia sentado, esfregando a garupa com o braço voltado para trás, piscando os olhos em concentração de dúvida ou confiando a barbicha com o ar de um homem que concilia as ideias por meio de gestos rítmicos. Por fim, aprendeu a mover os lábios. Mas o exercício da linguagem é uma arte difícil, como provam os longos balbucios da criança que a levam paralelamente com o desenvolvimento intelectual à aquisição do hábito. Está demonstrado de fato que o centro próprio das inervações vocais se acha associado ao da palavra de tal forma que o desenvolvimento normal de ambos depende de seu exercício harmônico, e isso já fora pressentido em 1785 por Samuel Heinicke, o inventor do método oral para o ensino dos surdos mudos como consequência filosófica. Falava de uma concatenação dinâmica das ideias, frase cuja profunda claridade honraria mais de um psicólogo contemporâneo. Izu se encontrava em relação à linguagem na mesma situação da criança que, antes de falar, entende já muitas palavras, mas era bem mais apto para associar discernimentos que devia ter sobre as coisas por sua maior experiência de vida. Esses juízos, que não deviam ser apenas de impressão, mas também interrogativos, a julgar pelo caráter diferencial assumido por eles, supondo um raciocínio abstrato, davam-lhe um grau superior de inteligência bastante favorável ao meu objetivo. Se minhas teorias parecerem demasiadamente ousadas, basta refletir que o silogismo, ou seja, o argumento lógico fundamental, não é estranho à mente de muitos animais. O silogismo é originariamente uma comparação entre duas sensações. Caso contrário, por que os animais que conhecem o homem fogem dele e não os que nunca o conheceram? Iniciei, então, a educação fonética de Izu. Trata-se de ensinar-lhe primeiro a palavra mecânica para levá-lo progressivamente à palavra sensata. Possuindo o macaco a voz, isto é, levando essa vantagem sobre o surdo-mudo, com mais certas articulações rudimentares, tratava-se de ensinar-lhe as modificações que constituem os fonemas e sua articulação, chamada pelos professores de estática ou dinâmica, segundo se refira às vogais ou às consoantes. Dada a gula do macaco e seguindo nisto o método empregado por Heinicke com os surdos mudos, decidi associar cada vogal com a guloseima: A com a papinha, E com o leite, I com o vinho, O com o coco, U com o açúcar, agindo de maneira que a vogal fosse contida no nome da guloseima, ora com domínio único e repetido, como em papinha, coco, leite, ou reunindo os dois acentos tônico e prosódico, isso é, como fundamental, vinho e açúcar. Tudo andou bem enquanto se tratou das vogais, ou seja, com sons formados pela boca aberta. Izu aprendeu-as em 15 dias, só que o ar acumulado das bochechas lhe dava uma rotundidade de trovão. O U foi o que mais custou a ser pronunciado. As consoantes me deram um trabalho dos diabos, e estive prestes a compreender que ele nunca chegaria a pronunciar aquelas em cuja formação entram os dentes e as gengivas. Seus longos caninos e as bochechas o dificultavam inteiramente. O vocabulário ficava então reduzido a 5 vogais, ao B, o K, o M, o G, o F e o C, isso é, consoantes em cuja formação só intervém o palato e a língua. Mesmo para isso não bastou o ouvido. Tive de recorrer ao tato como um surdo mudo, apoiando a mão dele em meu peito e logo no dele para que sentisse as vibrações do som. Passaram 3 anos sem conseguir que formasse alguma palavra. Tendia a atribuir as coisas como o nome próprio, o da letra, cujo som predominava nelas, era tudo. No circo, aprenderam a latir como os cães, companheiros de trabalho, e quando me via desesperar diante das vãs tentativas de extrair-lhe as palavras, latia com força, como transmitido para mim tudo o que sabia. Pronunciava isoladamente as vogais e as consoantes, mas não podia associá-las, quando muito acertava uma repetição de M's e P's. Por lento que fosse, operou-se uma grande mudança em sua índole. Tinha menos mobilidade no rosto, o olhar mais profundo e adotava posturas meditativas. Adquiriu, por exemplo, o costume de contemplar as estrelas. Sua sensibilidade também se desenvolvia. Notava-se uma grande facilidade de verter lágrimas. As lições continuavam com inquebrantável firmeza, mesmo sem maior êxito.
Aquilo chegava a se converter em obsessão dolorosa, e pouco a pouco eu me sentia inclinado a empregar a força. Meu caráter se azedava com o fracasso até assumir uma surda animosidade contra Isur. Ele se intelectualizava no fundo de seu mutismo rebelde, e eu começava a me convencer de que nunca o tiraria dali, quando percebi de repente que não falava porque não queria. Uma noite o cozinheiro, horrorizado, veio me dizer que surpreendera o macaco falando palavras verdadeiras. Estava, segundo seu relato, acocorado ao lado de uma figueira na horta, mas o terror o impedia de se lembrar do essencial, isso é, das palavras. Só acreditava reter duas, cama e pipa. Quase lhe dei pontapés por sua imbecilidade. Não preciso dizer que passei a noite tomado por uma grande emoção, e o que em 3 anos não cometi, o erro que pôs tudo a perder proveio do nervosismo, daquele desvelo como de minha excessiva curiosidade. Em vez de deixar que o macaco chegasse naturalmente à expressão da linguagem, chamei-o no dia seguinte e procurei impô-la pela obediência. Só consegui os M's e os P's com que já estava farto, as piscadelas de olho hipócritas e, Deus me perdoe, um certo vislumbre de ironia na inquieta ubiquidade de seus trejeitos. Encolerizei-me e, sem consideração alguma, açoitei-o. A única coisa que consegui foram as lágrimas e um silêncio absoluto que excluía até os gemidos. 3 dias depois caiu doente, uma espécie de sombria demência complicada por sintomas de meningite. Sanguessugas, banhos frios, purgantes, repulsivos, cutâneos, alcoolatura de briônia, brometo, foi-lhe aplicada toda a terapêutica do espantoso mal. Lutei com ânimo desesperado e instigado pelo remorso e o temor. Remorso por acreditar que o animal era uma vítima de minha crueldade. Temor pela sorte do segredo que talvez levasse para o túmulo. Melhorou depois de muito tempo, mas ficou, no entanto, tão fraco que não podia se mover na cama. A proximidade da morte o enobrecera e o humanizara. Seu olhar cheio de gratidão não se afastava de mim, seguindo-me pelo quarto como 2 bolas giratórias, ainda que estivesse por trás dele. Sua mão buscava a minha numa intimidade de convalescência. Na minha grande solidão ele adquirira rapidamente a importância de uma pessoa. O demônio da análise, que não passa de uma forma do espírito de perversidade, impelia-me, no entanto, a renovar minhas experiências. O macaco, na realidade, falara. Aquilo não podia ficar assim. Comecei devagar, pedindo-lhe para dizer as letras que sabia pronunciar. Nada. Deixei-o sozinho durante horas, espiando-o por um buraquinho do tabique. Falei-lhe com frases curtas, procurando tocar sua fidelidade ou sua glutoneria. Os olhos, quando as frases eram patéticas, inchavam-se de lágrimas. Quando dizia uma frase habitual como "sou o seu amo", com que iniciava todas as minhas lições, ou "você é meu macaco", com que completava a minha afirmação anterior, para levar ao espírito a certeza de uma verdade total, ele consentia, fechando as pálpebras, mas não produzia som, sequer chegava a mover os lábios. Retomara a gesticulação como um único meio de se comunicar comigo. Este último detalhe, unido às analogias com os surdos mudos, redobrara minhas preocupações, pois ninguém ignora a grande predisposição dos surdos mudos para doenças mentais. Por alguns momentos desejei que se tornasse louco, para ver se o delírio romperia, por fim, o silêncio. A convalescência continuava estacionária, a mesma magreza, a mesma tristeza. Era evidente que estava doente de inteligência e de dor. A unidade orgânica se rompera por instigação de uma celebração anormal, e mais dia menos dia, aquele era um caso perdido. Mas apesar da mansidão que o progresso da doença aumentava nele, o silêncio, aquele silêncio desesperador provocado por minha exasperação, não cedia. A partir de um obscuro fundo de tradição petrificada e instinto, a raça impunha um milenar mutismo ao animal, fortalecendo-se de vontade atávica nas próprias raízes do ser. Os antigos homens da selva, forçados ao silêncio, isso é, ao suicídio intelectual, sabe-se lá por quê, bárbara injustiça, mantinham o segredo dos mistérios da floresta e abismos da pré-história, naquela decisão já inconsciente, mas formidável devido à imensidão de seu tempo. Infortúnios do antropóide, retardado na evolução cuja dianteira se apoderava do ser humano com despotismo de sombria barbárie. Haviam, sem dúvida, deposto as grandes famílias quadrúmanas do domínio arbóreo dos primitivos paraísos, perdendo a densidade
cativando as fêmeas para organizar a escravidão a partir do próprio ventre materno, até infundir a sua impotência de vencidas, o ato de dignidade mortal que as levava a romper com o inimigo o vínculo, também superior, mas infausto, da palavra, refugiando-se como salvação suprema na noite da animalidade. Que horrores, que espantosas sevícias perpetraram os vencedores com o semi-animal em transe de evolução, para que ele, depois de ter provado o encanto intelectual que é o fruto paradisíaco das Bíblias, se resignasse àquela capitulação de sua estirpe na degradante igualdade dos inferiores, aquele retrocesso que cristalizava para sempre sua inteligência nos gestos de um automatismo de acrobata, aquela grande covardia da vida que vergava eternamente como um distintivo animal, sua coluna de dominado imprimindo-lhe esse melancólico sobressalto que permanece no fundo de sua caricatura. Era isso que, à beira do êxito, despertava meu mau humor no fundo do limbo atávico. Durante 1 milhão de anos, a palavra, com seu exorcismo, removia a antiga alma símia. Mas, contra essa tentação que ia violar as trevas da animalidade protetora, a memória ancestral propagada na espécie sobre um horror instintivo opunha também idade sobre idade como uma muralha. Isur entrou em agonia sem perder o conhecimento. Era uma doce agonia de olhos fechados, com respiração fraca, pulso vago, quietude absoluta, que só se interrompia para se voltar de vez em quando em minha direção com uma dilacerante expressão de eternidade, sua cara de velho moreno triste. Na última noite, a de sua morte, foi quando ocorreu a coisa extraordinária que me decidiu a empreender essa narrativa. Adormecer à cabeceira dele, vencido pelo calor e a inquietude do crepúsculo que se iniciava quando senti de repente que me pegavam pelo pulso. Despertei sobressaltado. O macaco, com os olhos bem abertos, morria definitivamente daquela vez, e sua expressão era tão humana que me infundiu horror. Mas sua mão, seus olhos atraíam-me com tanta eloquência em direção a ele que tive de me inclinar sobre o seu rosto. Então, com o último suspiro que coroava e desfazia ao mesmo tempo minha esperança, brotaram, estou seguro, num sussurro. Como explicar o tom de uma voz que permaneceu sem falar? Como explicar o tom de uma voz que me permaneceu sem falar 10.000 séculos? Estas palavras cuja humanidade reconciliava as espécies. Amo, água, amo, meu amo. Fim do conto. Bioy Casares e Jorge Luiz Borges beberam daqui, hein? Claro que isso aqui é bem Edgar Allan Poe, né? Isso aqui é óbvio, isso aqui tem muito, isso aqui é Edgar Allan Poe puro, esse texto aqui. Edgar Allan Poe puro. E, obviamente, o Borges e o Bioy Casares beberam disso aqui aos borbotões, né? Aos borbotões, esse material aqui. Tranquilaço. Esse conto do Leopoldo Lugones. Isur. Fantástico, né? Agora eu vou ler o terceiro e último conto pra gente fechar aqui o vídeo, que é, obviamente, do Bioy Casares, né? Eu não podia deixar... de todos que tem aqui, eu podia aqui pegar aqui, qualquer um aqui. Mas o Bioy Casares... inclusive eu tenho livros, né? Tem o texto dele aqui, A Invenção de Morel, né? Procure aí no canal A Invenção de Morel, que inclusive vai estar aqui nos cards. A Invenção de Morel é fantástico, né? Vai falar aqui, eu não vou falar aqui vou ler o textinho aqui do Bioy Casares, aí vocês vão entender o que é o autor, né? O que é esse autor. Adolfo Bioy Casares, 1914-1999, Argentina. É Memória de Paulina, o nome do texto. Tradução de José Geraldo Couto. Adolfo Bioy Casares, amigo e companheiro de trabalho de Borges, organizaram antologias e coleções e escreveram livros juntos, como Las Crônicas de H. Bustos Domecq. Exerceu seu imaginário racional, segundo Borges, infrequente e mesmo raro em espanhol, influenciado pela literatura inglesa, H.G. Wells, Priestley e outros tantos. Cabreira Infante, em uma história do conto, escreveu: outro escritor de contos nascido na Argentina, mas com a cabeça bem no lugar, é Adolfo Bioy Casares, muitas vezes associado a Jorge Luiz Borges, só porque eram amigos e colaboravam em empresas narrativas.
Alguém o chamou a ambos Biorges, mas Bioy continuou escrevendo depois da morte de Borges e foi cada vez mais individual e distinto, não apenas no porte, mas na escritura. Bioy escreveu a mais comovente história de amor da literatura em espanhol no século XX, chama-se A Invenção de Morel. Esse eu tenho aqui no canal. Trata-se da novela Romance de 1941, que inspirou o filme marco da Nouvelle Vague de Alain Resnais, Robert Grillet, o ano passado em Banibo, nos anos 60. Outros títulos de Casares, como O Romancista, Diário da Guerra del Cerdo, Diário da Guerra do Porco, que eu também tenho aqui no canal, procurem, tem aqui no canal, publicado entre nós nos anos 70. E Sonhos dos Heróis, livro de contos, histórias fantásticas, que eu tenho aqui. Eu tenho esse livro aqui que eu não peguei, mas eu tenho esse livro, Histórias Fantásticas, também que é de contos, né? Histórias de amor que eu quero ler um dia. Seu conto mais conhecido bem realizado, e talvez por isso mesmo mais presente em antologias, é este, Em Memória de Paulina. Este conto que eu vou fazer a leitura. Então vamos lá? É Adolfo Bioy Casares, 1914-1999, escritor argentino, Em Memória de Paulina. Vamos lá. Sempre amei Paulina. Numa das minhas primeiras lembranças, Paulina e eu estávamos ocultos numa obscura pracinha cercada de loureiros num jardim com 2 leões de pedra. Paulina me disse: gosto do azul, gosto das uvas, gosto do gelo, gosto das rosas, gosto dos cavalos brancos. Compreendi que minha felicidade havia começado, porque nessas preferências podia me identificar com Paulina. Nós nos parecíamos tão milagrosamente que, num livro sobre a reunião final das almas na alma do mundo, minha amiga escreveu na margem: as nossas já se reuniram. Nossas, naquele tempo, significava a dela e a minha. Para explicar a mim mesmo essa semelhança, argumentei que eu era um apressado e remoto rascunho de Paulina. Recordo que anotei em meu caderno: todo poema é um rascunho da poesia e em cada coisa há uma prefiguração de Deus. Pensei também: enquanto me parecer com Paulina, estaria salvo. Via, e vejo ainda hoje, a identificação com Paulina como a melhor possibilidade do meu ser, como o refúgio onde eu me livraria de meus defeitos naturais, da torpeza, da negligência, da futilidade. A vida foi um doce costume que nos levou a esperar como algo natural e certo nosso futuro casamento. Os pais de Paulina, insensíveis ao prestígio literário prematuramente alcançado e perdido por mim, prometeram dar o consentimento quando eu me doutorasse. Muitas vezes imaginávamos um futuro ordenado, com tempo suficiente para trabalhar e para amar um ao outro. Nós o imaginávamos de um modo tão vívido que nos convencíamos de que já morávamos juntos. Falar do nosso casamento não nos induzia a nos tratarmos como noivos. Passamos juntos toda a infância e continuava havendo entre nós uma recatada amizade de crianças. Não me atrevia a encarnar o papel de namorado e lhe dizer em tom solene: te amo. Entretanto, como eu a amava, com que amor atônito e escrupuloso contemplava sua resplandecente perfeição. Paulina gostava que eu recebesse amigos, preparava tudo, atendia aos convidados e secretamente brincava de dona de casa. Confesso que essas reuniões não me alegravam. A que oferecemos para que Júlio Monteiro conhecesse escritores não foi uma exceção. Na véspera, Monteiro havia me visitado pela primeira vez. Esgrimia na ocasião um copioso manuscrito e o despótico direito que a obra inédita confere sobre o tempo do próximo. Pouco tempo depois da visita, eu já havia esquecido aquela cara hirsuta e quase negra. No que se refere ao conto que leu para mim, Monteiro insistira para que lhe dissesse com toda sinceridade se o impacto de sua amargura resultava muito forte. Talvez fosse notável porque revelava um vago propósito de imitar escritores positivamente diversos. A ideia central procedia do provável sofisma. Se uma determinada melodia surge de uma relação entre o violino e os movimentos do violino, de uma determinada relação entre movimento e matéria, surgia a alma de uma pessoa. O herói do conto fabricava uma máquina para produzir almas, uma espécie de bastidor com madeiras e cordéis. Depois o herói morria. Velavam e enterravam o cadáver, mas ele estava secretamente vivo no bastidor. Perto do último parágrafo, o bastidor aparecia junto com um estetoscópio e uma trípode com uma pedra de galena no quarto onde uma moça havia morrido. Quando consegui desvencilhá-lo dos problemas de seu argumento, Monteiro manifestou uma estranha ambição de conhecer escritores. Volte amanhã à tarde, eu disse. Vou lhe apresentar alguns.
Descreveu a si mesmo como um selvagem e aceitou o convite. Movido talvez pelo prazer de vê-lo ir embora, desci com ele até a porta da rua. Quando saímos do elevador, Monteiro descobriu o jardim que há no pátio. Às vezes, na luz tênue da tarde, vendo-o através da porta de vidro que o separa do hall, esse diminuto jardim sugere a misteriosa imagem de um bosque no fundo de um lago. De noite, projetores de luz lilás e alaranjados convertem-no num horrível paraíso de caramelo. Monteiro o viu de noite. Serei franco com você, disse ele, resignando-se a tirar os olhos do jardim. De tudo o que vi na casa, isso é o mais interessante. No dia seguinte, Paulina chegou cedo. Às 5 da tarde já tinha tudo pronto para a recepção. Mostrei-lhe uma estatueta chinesa de pedra verde que comprara pela manhã num antiquário. Era um cavalo selvagem, com as patas dianteiras no ar e a crina eriçada. O vendedor me assegurou que simbolizava paixão. Paulina pôs o cavalinho numa prateleira da estante e exclamou: é bonito como a primeira paixão de uma vida. Quando eu disse que era um presente para ela, jogou impulsivamente os braços em torno do meu pescoço e me beijou. Tomamos o chá na copa. Contei-lhe que haviam me oferecido uma bolsa para estudar 2 anos em Londres. De repente, acreditamos num casamento imediato na viagem, em nossa vida na Inglaterra, que nos parecia tão imediata quanto o casamento. Avaliamos pormenores de economia doméstica, as privações quase doces a que nos submeteríamos, a distribuição de horas de estudo, de passeio, de descanso e talvez de trabalho. O que faria Paulino enquanto eu assistisse às aulas, as roupas e os livros que levaríamos. Depois de algum tempo fazendo projetos, admitimos que eu teria de renunciar à bolsa. Faltava uma semana para meus exames, mas já era evidente que os pais de Paulina queriam retardar nosso casamento. Os convidados começaram a chegar. Não me sentia feliz. Quando conversava com uma pessoa, só pensava em pretextos para deixá-lo. Propor um tema que interessasse ao interlocutor me parecia impossível. Se queria recordar algo, não tinha memória, ou a tinha longe demais. Ansioso, fútil, abatido, passava de um grupo a outro, desejando que as pessoas fossem embora, que ficássemos a sós, que chegasse o momento tão breve, de acompanhar Paulino até sua casa. Perto da janela, minha noiva falava com Monteiro. Quando olhei para ela, levantou os olhos e inclinou para mim sua cara perfeita. Senti que na ternura de Paulino havia um refúgio inviolável, onde estávamos a sós. Como desejei dizer-lhe que a amava. Tomei a firme resolução de abandonar naquela mesma noite minha pueril e absurda vergonha de lhe falar de amor. Se pudesse agora mesmo, suspirei, comunicar-lhe meu pensamento. Em seu olhar palpitou uma generosa, alegre e surpresa gratidão. Paulina me perguntou em que poema um homem se distancia tanto de uma mulher que não a cumprimenta quando a encontra no céu. Eu sabia que o poema era de Browning e recordava vagamente os versos. Passei o resto da tarde procurando-os na edição da Oxford. Se não me deixavam com Paulina procurar algo para ela, era preferível conversar com outras pessoas, mas estava singularmente atordoado e me perguntei se a impossibilidade de encontrar o poema não continha um presságio. Olhei em direção à janela. Luiz Alberto Morgão, o pianista, deve ter notado minha ansiedade, pois me disse: Paulina está mostrando a casa a Monteiro. Encolhi os ombros, mal ocultei o aborrecimento e simulei interessar-me de novo pelo livro de Browning. Obliquamente vi Morgan entrando no meu quarto. Pensei, vai chamá-la. Em seguida reapareceu com Paulina e Monteiro. Por fim, alguém se foi. Depois, com indiferença e lentidão, outros foram embora. Chegou o momento em que só ficamos Paulina, eu e Monteiro. Então, como eu temia, Paulina exclamou: é muito tarde, vou embora. Monteiro interveio rapidamente. Se me permite, acompanho-a até sua casa. Eu também te acompanho, respondi. Falei com Paulina, mas fitando Monteiro. Pretendi que os olhos lhe comunicassem meu desprezo e meu ódio. Ao chegar no térreo, percebi que Paulina não trazia o cavalinho chinês. Disse-lhe: esqueceu meu presente. Subi ao apartamento e voltei com a estatueta. Encontrei-os apoiados na porta de vidro, contemplando o jardim. Tomei o braço de Paulina e não permiti que Monteiro se aproximasse dela pelo outro lado. Na conversa, ignorei Monteiro obsessivamente. Ele não se ofendeu. Quando nos despedimos de Paulina, insisti em me acompanhar até minha casa. No trajeto falou de literatura, provavelmente com sinceridade e fervor. Pensei comigo: ele é o literato, eu sou um homem cansado, frivolamente preocupado com a mulher. Refleti sobre a incongruência que havia entre seu vigor físico e sua debilidade literária. Pensei: uma carapuça o protege, não chega a ele o que o interlocutor sente. Mirei com ódio seus olhos despertos, seu bigode hirsuto, seu pescoço robusto. Naquela semana quase não vi Paulina, estudei muito. Depois do último exame, telefonei para ela. Saudou-me com uma insistência que não parecia natural e disse que no fim da tarde iria à minha casa.
Fiz a cesta, tomei um longo banho e esperei por Paulina folheando um livro sobre os Faustos de Miller e de Lessing. Ao vê-la exclamei, está mudada? Sim, respondeu. Como nos conhecemos, não preciso falar para que você saiba o que eu sinto. Olhamos-nos nos olhos no êxtase de beatitude. Obrigado, respondi. Nada me comovia tanto quanto a admissão por parte de Paulina da encantadora harmonia de nossas almas. Cheio de confiança, entreguei-me a esse afago. Não sei quando me perguntei incredulamente se as palavras de Paulina ocultavam outro sentido. Antes que eu chegasse a considerar essa possibilidade, Paulina empreendeu uma confusa explicação. Ouvi de repente. Naquela primeira tarde já estávamos perdidamente apaixonados. Eu me perguntei quem estava apaixonado. Paulina continuou. É muito ciumento, não se opõe à nossa amizade, mas jurei a ele que por um tempo não te veria. Eu esperava ainda um impossível esclarecimento que me tranquilizasse. Não sabia se Paulina falava de brincadeira ou a sério. Não sabia que expressão havia em meu rosto. Não sabia qual dilacerante era a minha angústia. Paulina acrescentou. Vou indo. Júlio está me esperando. Não subiu para não nos incomodar. Quem? Em seguida temi, como se nada tivesse acontecido, que Paulina descobrisse que eu era um impostor e que nossas almas não estavam tão unidas. Paulina respondeu com naturalidade. Júlio Monteiro. A resposta não podia me surpreender. Entretanto, naquela tarde horrível, nada me abalou tanto quanto aquelas duas palavras. Pela primeira vez me senti longe de Paulina. Quase com desprezo perguntei, vocês vão se casar? Não me lembro de sua resposta. Acho que me convidou para o casamento. Depois me vi sozinho. Tudo era absurdo. Não havia uma pessoa mais incompatível com Paulina e comigo que Monteiro. Ou eu estava enganado. Se Paulina amava esse homem, talvez nunca se tivesse parecido comigo. Uma abjuração não me bastou. Descobri que muitas vezes eu havia entrevisto a espantosa verdade. Eu estava muito triste, mas não creio que sentisse ciúmes. Deitei de bruços na cama. Ao esticar uma das mãos, encontrei o livro que tinha lido um pouco antes. Joguei-o longe de mim com nojo. Saí para caminhar. Numa esquina, observei uma charrete. Parecia-me impossível continuar vivendo aquela tarde. Durante anos eu a recordei e como preferia os dolorosos momentos da ruptura, porque eu os havia passado com Paulina. A solidão posterior repassava-os e examinava-os minuciosamente, voltando a vivê-los. Nessa angustiada ruminação, acreditava descobrir novas interpretações para os fatos. Assim, por exemplo, na voz de Paulina, declarando-me o nome do seu amado, surpreendi uma ternura que de início me emocionou. Pensei que a garota tinha compaixão de mim e a sua bondade me comoveu, assim como antes o seu amor me comovera. Depois, recapitulando, deduzi que essa ternura não era para mim, sim para o nome pronunciado. Aceitei a bolsa e silenciosamente ocupei-me dos preparativos da viagem. No entanto, a notícia vazou. Na última tarde, Paulina me visitou. Sentia-me distante dela, mas quando a vi, me apaixonei de novo. Sem que Paulina dissesse, compreendi que sua aparição era furtiva. Tomei suas mãos, trêmulo de agradecimento. Paulina exclamou, sempre te amarei. De algum modo, sempre te amarei, mais que a qualquer outra pessoa. Talvez acreditasse que havia cometido uma traição. Sabia que eu não duvidava de sua lealdade a Monteiro. Mas como se estivesse desgostosa por haver pronunciado palavras que contivesse, senão para mim, para uma testemunha imaginária, uma intenção desleal, acrescentou rapidamente. O que sinto por você não conta, é claro. Estou apaixonado por Júlio. Todo o resto, declarou, não tinha importância. O passado era uma região deserta em que ela havia esperado por Monteiro. De nosso amor ou amizade, não se lembrou. Depois falamos pouco. Eu estava muito ressentido e fingi ter pressa. Acompanhei-a até o elevador. Ao abrir a porta, retumbou imediata a chuva. Vou buscar um táxi, afirmei. Com uma súbita emoção na voz, Paulina me gritou. Adeus, querido! Atravessou a rua correndo e desapareceu na distância. Voltei para dentro tristemente. Ao levantar os olhos, vi um homem escondido no jardim. Um homem se pôs ereto e apoiou as mãos e a cara contra a porta de vidro. Era Monteiro. Raios de luz lilás e alaranjada entrecruzavam-se sobre um fundo verde com ramagens obscuras. A cara de Monteiro, apertada contra o vidro molhado, parecia esbranquiçada e disforme. Pensei em aquários, em peixes, em aquários. Depois, com frívola amargura, disse a mim mesmo que a cara de Monteiro sugeria outros monstros, os peixes deformados pela pressão da água que habita o fundo do mar. No outro dia de manhã embarquei. Durante a viagem quase não saí do camarote. Escrevi e estudei muito.
Queria esquecer Paulina. Em meus 2 anos de Inglaterra, evitei tudo que pudesse recordá-la, desde os encontros com argentinos até os poucos telegramas de Buenos Aires que os jornais publicavam. É verdade que ela me aparecia em sonhos, com uma avidez tão persuasiva e tão real que me perguntei se minha alma não compensava de noite as privações que eu lhe impunha na vigília. Iludi obstinadamente sua lembrança. Por volta do final do primeiro ano, consegui excluí-la de minhas noites e quase esquecê-la. Na tarde em que cheguei da Europa, voltei a pensar em Paulina. Com a apreensão, disse a mim mesmo que em casa as lembranças talvez fossem demasiado vivas. Quando entrei em meu quarto, senti alguma emoção e me detive respeitosamente, recordando o passado e os extremos de alegria e angústia que havia conhecido. Tive então uma revelação vergonhosa. Não me comoviam monumentos secretos do nosso amor repentinamente manifestados no mais íntimo da memória. O que me comovia era a enfática luz que entrava pela janela, a luz de Buenos Aires. Por volta das 4, fui até a esquina e comprei 1 quilo de café. Na padaria, o proprietário me reconheceu, me saudou com estrondosa cordialidade e me informou que fazia muito tempo, 6 meses pelo menos, que eu não o honrava com minhas compras. Depois dessas amabilidades, pedi-lhe tímido e resignado meio quilo de pão. Perguntou-me como sempre, tostado ou branco? Respondi como sempre, branco. Voltei para casa. Era um dia claro, como um cristal e muito frio. Enquanto preparava o café, pensei em Paulina. No fim da tarde, costumávamos tomar uma xícara de café preto. Como um sonho, passei de uma afável e equânime indiferença à emoção, à loucura que me produziu a aparição de Paulina. Ao vê-la, caí de joelhos, afundei a cara entre suas mãos e chorei pela primeira vez a dor de tê-la perdido. Sua chegada ocorreu assim. 3 golpes ressoaram na porta. Perguntei-me quem seria o intruso. Pensei que por sua culpa o café esfriaria. Abri distraidamente. Depois, ignoro se o tempo transcorrido foi muito longo ou muito breve, Paulina me ordenou que a seguisse. Compreendi que ela estava corrigindo, com a persuasão dos fatos, os antigos erros de nossa conduta. Parece-me, mas além de recair nos mesmos erros, sou infiel àquela tarde, que os corrigiu com excessiva determinação. Quando me pediu que eu lhe desse a mão, disse, agora. Eu me entreguei à sorte. Olhamos-nos nos olhos e, como 2 rios confluentes, nossas almas também se uniram. Do lado de fora, sobre o teto, contra as paredes, chovia. Interpretei essa chuva, que era o mundo inteiro surgindo novamente, como uma pânica expansão do nosso amor. A emoção não me impediu, contudo, de descobrir que Monteiro havia contaminado a conversação de Paulina. Por instantes, quando ela falava, eu tinha a ingrata impressão de ouvir o meu rival. Reconheci o peso característico das frases. Reconheci as ingênuas e trabalhosas tentativas de encontrar o termo exato. Reconheci ainda, aflorando indecorosamente, a inconfundível vulgaridade. Com esforço, consegui me dominar. Olhei o rosto, o sorriso, os olhos. Ali estava Paulina, intrínseca e perfeita. Ali não a tinham mudado. Então, enquanto contemplava na mercurial penumbra do espelho, rodeado pela moldura de grinaldas, coroas e anjos negros, ela me pareceu diferente. Foi como se eu descobrisse outra versão de Paulina, como se a visse de um modo novo. Dei graças pela separação que havia interrompido meu hábito de vê-la, mas que a devolvia a mim ainda mais bela. Paulina disse, vou indo, Júlia está me esperando. Percebi em sua voz uma estranha mescla de menosprezo e angústia que me desconcertou. Pensei melancolicamente, Paulina em outros tempos não teria traído a ninguém. Quando levantei os olhos, já tinha ido. Depois de um momento de hesitação, chamei por ela. Voltei a chamá-la, desci a estrada, corri pela rua, não a encontrei. De volta senti frio, disse a mim mesmo, esfriou, foi só uma pancada rápida. A rua estava seca. Quando cheguei em casa, vi que eram 9 horas. Não tinha vontade de sair para comer. A possibilidade de encontrar algum conhecido me acovardava. Preparei um pouco de café, tomei 2 ou 3 xícaras e mordi a ponta de um pão. Não sabia sequer quando voltaríamos a nos ver. Queria falar com Paulina, queria pedir que me esclarecesse. De repente, minha ingratidão me assustou. O destino me proporcionava toda a felicidade e eu não estava contente. Aquela tarde era a culminação de nossas vidas. Paulina tinha entendido assim. Eu mesmo o havia compreendido. Por isso quase não falamos. Falar, fazer perguntas teria sido, de certo modo,
diferenciar-nos. Parecia-me impossível ter de esperar até o dia seguinte para ver Paulina. Com um precipitado alívio, determinei que naquela mesma noite iria à casa de Montoneiro. Desisti depressa, sem falar antes com Paulina, não podia visitá-los. Resolvi procurar um amigo, Luiz Alberto Morgan, me pareceu o mais indicado, e pedir-lhe que me contasse tudo o que soubesse da vida de Paulina durante minha ausência. Depois pensei que o melhor era deitar e dormir. Descansado, veria tudo com mais clareza. Além do mais, não estava disposto a que me falassem frivolamente de Paulina. Ao entrar debaixo das cobertas, tive a impressão de entrar numa armadilha. Recordei talvez noites de insônia, em que a pessoa fica na cama para não reconhecer o que está acordado. Apaguei a luz. Não ficaria mais matutando sobre a conduta de Paulina. Sabia muito pouco para compreender a situação, já que não podia criar um vazio na mente e deixar de pensar, me refugiaria na lembrança daquela tarde. Continuaria amando o rosto de Paulina, ainda que visse em seus atos algo estranho e hostil que me distanciava dela. O rosto era o de sempre, o puro e maravilhoso rosto que havia me amado antes da abominável aparição de Monteiro. Disse comigo mesmo, há uma fidelidade nas caras que as almas talvez não compartilhem. Ou seria tudo um engano? Estarei eu enamorado de uma cega projeção de minhas preferências e repulsas? Será que eu nunca conhecera Paulina? Elegi uma imagem daquela tarde, Paulina diante da obscura e lisa profundidade do espelho, e procurei evocá-la. Quando a entrevi, tive uma revelação instantânea. Eu tinha dúvidas porque me esquecia de Paulina. Quis consagrar-me à contemplação de sua imagem. A fantasia e a memória são faculdades caprichosas. Eu evocava o cabelo despenteado, uma dobra do vestido, a vaga penumbra circundante, mas minha amada se desvanecia. Muitas imagens, animadas por uma inevitável energia, passavam diante dos meus olhos fechados. De repente fiz uma descoberta. Como na beira sombria de um abismo, num ângulo do espelho à direita de Paulina, apareceu o cavalinho de pedra verde. A visão, quando se produziu, não me causou estranheza. Só depois de uns minutos recordei que a estatueta não estava em casa. Eu a havia presenteado a Paulina 2 anos antes. Disse a mim mesmo que se tratava de uma sobreposição de lembranças anacrônicas, a mais antiga do cavalinho, a mais recente de Paulina. A questão ficava elucidada. Eu estava tranquilo e precisava dormir. Formulei então uma reflexão vergonhosa e, à luz do que averiguaria depois, patética. Se eu não dormir logo, pensei, amanhã estarei extenuado e Paulina não gostará de mim. Logo me dei conta de que minha lembrança da estatueta no espelho do quarto de dormir não era justificável. Nunca a coloquei no quarto de dormir. Em casa eu a vi unicamente no outro aposento, na estante, nas mãos de Paulina ou nas minhas. Aterrado, quis examinar de novo essas lembranças. O espelho reapareceu rodeado de anjos e grinaldas de madeira com Paulina no centro e o cavalinho à direita. Eu não estava seguro de que ele refletisse o aposento. Talvez o refletisse, mas de um modo vago e sumário. Já o cavalinho se empinava nitidamente na prateleira da estante. A estante abarcava todo o fundo e na obscuridade lateral rondava um novo personagem que não reconheci no primeiro momento. Depois, com escasso interesse, notei que esse personagem era eu. Vi o rosto de Paulina, vi-o inteiro, não por partes, como que projetado por mim pela extrema intensidade de sua beleza e de sua tristeza. Despertei chorando. Não sei desde quando eu dormia. Sei que o sonho não foi inventivo. Deu prosseguimento insensivelmente a minhas imaginações e reproduziu com fidelidade as cenas da tarde. Olhei o relógio, eram 5 horas. Levantaria cedo e, embora correndo o risco de aborrecer Paulina, iria à sua casa. Essa resolução não aliviou a minha angústia. Levantei às 7h30, tomei um longo banho e me vesti devagar. Ignorava onde Paulina morava. O porteiro me emprestou a lista telefônica e o guia verde. Nenhum dos dois registros registrava o endereço de Monteiro. Procurei o nome de Paulina, também não aparecia. Comprovei também que na antiga casa de Monteiro morava outra pessoa. Pensei em perguntar o endereço aos pais de Paulina. Fazia muito tempo que eu não os via. Quando me inteirei do amor de Paulina por Monteiro, interrompi o contato com eles. Agora, para me desculpar, teria de historiar minhas penas. Faltou-me o ânimo. Decidi falar com Luiz Alberto Morgan. Antes das 11, não podia apresentar-me em sua casa. Vaguei pelas ruas, sem ver nada,
ou atentando com momentânea aplicação à forma de uma moldura numa parede ou ao sentido de uma palavra ouvida ao acaso. Lembro que na Praça Independência, uma mulher com sapatos numa das mãos e um livro na outra passeava descalço pela relva úmida. Morgan me recebeu na cama, curvado sobre uma caneca enorme que segurava com as duas mãos. Entrevi um líquido embranquiçado e flutuando um ou outro pedaço de pão. Onde Monteiro mora? Perguntei. Já havia tomado todo o leite. Agora tirava do fundo da caneca os pedaços de pão. Monteiro está preso, respondeu. Não pude esconder meu assombro. Morgan continuou. Como assim? Você não sabia? Imaginou sem dúvida que eu ignorasse somente aquele detalhe, mas pelo prazer de falar, relatou todo o ocorrido. Tive a sensação de perder o sentido, de cair num precipício. Ali também chegava a voz cerimoniosa, implacável e nítida, que relatava fatos incompreensíveis, com a monstruosa e persuasiva convicção de que eram familiares. Morgan me comunicou o seguinte. Suspeitando que Paulina fosse me visitar, Monteiro se escondeu no jardim da casa. Viu-a sair, seguiu-a, interpelou-a na rua. Quando juntaram curiosos, ele obrigou-a a entrar no táxi. Andaram toda a noite pela costaneira e pelos lagos, e de madrugada no Hotel do Tigre matou-a com um tiro. Isso não acontecera na noite anterior, aquela manhã. Acontecera na noite anterior à minha viagem à Europa, e acontecera 2 anos antes. Nos momentos mais terríveis da vida, costumamos cair numa espécie de irresponsabilidade protetora e, em vez de pensar no que nos ocorre, voltamos a atenção a trivialidades. Naquele momento, perguntei a Morgan. Lembra-se da última reunião na minha casa antes da minha viagem? Morgan se lembrava. Continuei. Quando você notou que eu estava preocupado e foi ao meu quarto buscar Paulina, o que Monteiro estava fazendo? Nada, respondeu Morgan com certa vivacidade. Nada. Entretanto, agora me lembro. Estava me olhando no espelho. Voltei para casa, cruzei na entrada com o porteiro. Afetando indiferença, perguntei-lhe. Sabe que a senhorina Paulina morreu? E como não saberia? Respondeu. Todos os jornais falaram do assassinato e eu acabei dando declarações à polícia. O homem me olhou de modo interrogativo. O senhor está bem? Disse, aproximando-se. Quer que eu o acompanhe? Agradeci e fugi para cima. Tenho uma vaga lembrança de ter forcejado com uma chave, de ter recolhido umas cartas do outro lado da porta, de estar com os olhos fechados, estendidos de bruços na cama. Depois me encontrei diante do espelho pensando, o certo é que Paulina me visitou ontem à noite, morreu sabendo que o casamento com Monteiro havia sido um equívoco atroz, e que nós éramos a verdade. Voltou da morte para completar seu destino, nosso destino. Recordei uma frase que Paulina escrevera anos atrás num livro. Nossas almas já se reuniram. Continuei pensando. Ontem à noite, por fim, no momento em que a tomei pela mão, depois disse a mim mesmo, sou indigno dela. Duvidei, senti ciúmes. Para me amar, ela voltou da morte. Paulina havia me perdoado. Nunca nos amáramos tanto. Nunca estivéramos tão próximos. Eu me debatia com essa embriaguez de amor vitoriosa e triste, quando me perguntei, melhor dizendo, quando meu cérebro, levado pelo simples hábito de propor alternativas, se perguntou se não haveria outra explicação para a visita de ontem à noite. Então, como uma fulminação, a verdade me atingiu. Eu queria descobrir agora que me engano de novo. Por desgraça, como sempre acontece, quando surge a verdade, minha horrível explicação esclarece todos os fatos que pareciam misteriosos. Estes, por sua vez, a confirmam. Nosso pobre amor não arrancou Paulina da tumba. Não houve fantasmas de Paulina. Eu abracei o monstruoso fantasma dos ciúmes do meu rival. A chave do ocorrido está oculta na visita que me fez Paulina na véspera da minha viagem. Monteiro a seguiu e a esperou no jardim. Brigou com ela a noite toda e, por não acreditar em suas explicações, como aquele homem entenderia a pureza de Paulina, matou-a de madrugada. Imaginei-o em seu cárcere remoendo aquela visita, representando-a com a cruel obstinação do ciúme. A imagem que entrou em casa, o que depois aconteceu ali, foi uma projeção da horrenda fantasia de Monteiro. Não descobri, então, porque estava tão comovido e tão feliz que só tinha vontade de obedecer Paulina. Entretanto, os indícios não faltaram. Por exemplo, a chuva. Durante a visita da Paulina, na véspera da minha viagem, não ouvi a chuva.
Monteiro, que estava no jardim, sentiu-a diretamente sobre seu corpo. Ao nos imaginar, acreditou que a havíamos ouvido. Por isso, ontem à noite ouvi chover. Depois me deparei com a rua seca. Outro indício é a estatueta. Só a tive em casa por um dia, o dia da recepção. Para Monteiro ficou como símbolo do lugar, por isso apareceu ontem à noite. Não me reconheci no espelho porque Monteiro não me imaginou claramente, tampouco imaginou com precisão o quarto e dormir, nem sequer conheceu Paulina. A imagem projetada por Monteiro se conduziu de um modo que não é próprio de Paulina. Ainda mais falava com ele. Urdir essa fantasia é o tormento de Monteiro. O meu é mais real. É a convicção de que Paulina não voltou porque estivesse desenganado de seu amor. É a convicção de que nunca fui o seu amor. É a convicção de que Monteiro não ignorava aspectos da sua vida que só conhecia indiretamente. É a convicção de que, ao tomá-la pela mão, no suposto momento da reunião de nossas almas, obedeci a uma súplica de Paulina que ela nunca me dirigiu e que meu rival ouviu muitas vezes. Bom, hein? Eita! Carambola! Adolfo Bioy Casares, 1914-1999, escritor argentino, em memória de Paulina. Esse conto espetacular! Esse conto espetacular, espetacular, espetacular. Beleza? Seguinte, ó, os melhores contos da América Latina, organização Flávio Moreira da Costa, este livro extraordinário aqui, este material extraordinário, 80 contos, eu só li 3, tá? Eu só li 3 de 80. Vale muito a pena você que tá aí, você que gosta de histórias curtas, esse aqui é uma boa pedida mesmo. E esse conto do Bioy Casares é realmente espetacular. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu hoje fiz uma pequena resenha desses melhores contos da América Latina, esse livro maravilhoso, maravilhoso, com contos latino-americanos, dos grandes, né, dos grandes da nossa América Latina. Você curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Eu voltarei aqui semana que vem, se Deus quiser. Beleza, gente? Os melhores contos da América Latina, organização Flávio Moreira da Costa, editora AG. Até semana que vem, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau. Até semana que vem. Curta o vídeo aí, hein? Valeu, tchau.